Oi, pessoal! Então, vamos dar aqui continuidade às nossas aulas sobre vacinas, tá? Vacinação. E hoje a gente vai falar sobre a erradicação e o controle de doenças e o quanto a vacinação é importante nisso. Bom, como a gente já viu, a vacinação ela é muito importante no controle e na prevenção de doenças, tá? Prevenção, então é antes de adoecer, ok? Esse controle tem que ser feito antes da pessoa adoecer. Quando a pessoa já está doente, a vacina ela não vai adiantar, tá? E as vacinas, elas protegem o nosso corpo contra patógenos que podem provocar doenças graves, doenças essas que podem levar até a morte. Vamos ver aqui um exemplo hipotético, tá? Então, nós temos dois indivíduos saudáveis, esse aqui resolveu tomar uma vacina contra o coronavírus, por exemplo, e esse aqui resolveu que não ia tomar porque ele não confia na vacina chinesa. E aí, o que vai acontecer, né? Um exemplo, não é regra, não quer dizer que isso vai acontecer, mas o que pode acontecer. Esse indivíduo aqui foi exposto ao vírus, né? Mas, como ele já tinha tomado a vacina, o corpo dele reagiu, ele produziu os anticorpos, então a doença não se manifestou, né? E aí ele seguiu aqui a vida dele, vivendo feliz, pimpão. Esse indivíduo aqui que não tomou a vacina, ele também foi exposto ao vírus, né? Fez uma aglomeração, e aí ele, infelizmente, a doença passou aí para um estágio mais grave, ele precisou ser internado, precisou ser entubado e infelizmente não conseguiu produzir os anticorpos necessários e acabou ali falecendo, tá? Esse é um exemplo do que pode vir a acontecer sem a vacinação. Bom, a vacinação, ela além de proteger os indivíduos que receberam a vacina, ela também vai ajudar a comunidade como um todo. Como que isso vai funcionar? Os indivíduos que receberam a vacina, que estão aqui, ó, representados com esse maisinho, esses aqui são os indivíduos saudáveis, né? Estão de verdinho, estão saudáveis, felizes. E eles receberam a vacina. Eles vão criar uma espécie de barreira entre os indivíduos que não foram vacinados, mas que estão saudáveis, e os indivíduos, ó, que não foram vacinados, mas que estão doentes. Então, assim, se esse indivíduo aqui vacinado tem contato com alguém doente, ele não vai apresentar a doença, não vai apresentar sintomas, porque ele foi vacinado, então o corpo dele vai reagir de uma forma diferente. Dessa forma, ele não vai passar doença para essa pessoa aqui que não foi vacinada. Então, o que acontece? Quanto mais pessoas se vacinarem, maior vai ser essa barreira. Então, quanto mais pessoas vacinadas na população, menos esse vírus vai conseguir circular e adoecer as pessoas. Bom, dessa forma, algumas doenças que são prevenidas com as vacinas, elas podem ser erradicadas completamente. Quando uma doença é erradicada completamente, ela deixa de existir em todo o mundo, tá? Então, se uma doença é considerada erradicada, ela não existe mais em nenhum lugar do mundo. A única doença que foi erradicada mundialmente foi a varíola, que é aquela que a gente viu na aula passada, que dá aquelas feridinhas pela pele, tá? Essa doença ela teve o seu último registro em 1977. Mas o que pode acontecer? Se as pessoas começarem a não se vacinar, né, essas doenças elas podem vir a ocorrer novamente. Por exemplo, o vírus da poliomielite, que causa paralisia infantil, que a gente viu lá na nossa aula de sistema locomotor, né? E sistema nervoso. Ele está em processo de ser erradicado, tá? Isso porque ainda existem casos dessa doença em alguns países da África e da Ásia. E aí, esse vírus ele pode ser levado para qualquer outro lugar do mundo por pessoas que vierem desses locais. E quando eu falo pessoas que vêm desses locais, não quer dizer que sejam só pessoas que vivam naquele local, entendeu? Podem ser os turistas, podem ser as pessoas que trabalham muito, viajam, né? Trabalham viajando muito e etc. Por isso que é muito importante que todas as crianças sejam vacinadas, seguindo ali o calendário de vacinação e as campanhas nacionais contra a poliomielite, que é aquela campanha do Zé Gotinha, tá? Então, se as pessoas pararem de se vacinar, as doenças podem reaparecer. No Brasil, o Ministério da Saúde ele oferece vacinas contra diversas doenças gratuitamente, tá? Através do SUS. Então, é só você pegar o seu cartãozinho de vacina e ir lá no posto de saúde, que você vai ver quais vacinas você já tomou, quais você deixou de tomar, e você vai conseguir deixar esse seu calendário aí
atualizado através do SUS, tomando essas vacinas gratuitamente. Bom, e o que é um calendário de vacinação? Ele vai ser uma sequência de vacinas que vão ser organizadas de forma sistemática dentro de um determinado período de tempo para uma região. E aí, esse calendário ele vai ser baseado em dados coletados naquela área, que são aqueles indicadores de saúde que a gente viu na aula sobre indicadores de saúde. Às vezes, um calendário de vacinação daqui de Brasília não vai ser o mesmo calendário de vacinação de São Paulo, por exemplo, tá bom? Isso vai depender da região, da população, das doenças que são mais incidentes ali. E qual é o objetivo do calendário de vacinação? Alcançar a imunização apropriada para a população-alvo dentro daquele calendário específico. Então, através das campanhas, né, o sistema de saúde faz o controle das vacinas que a pessoa tomou, das vacinas que deixou de tomar. E aí, o objetivo é esse, alcançar a imunização da população. Então, o calendário de vacinação, desde o nascimento, o indivíduo, ele precisa seguir um calendário de vacinação intenso. Então, quando nasce, assim, a mãe tem que ficar levando sempre o neném, né, no postinho de saúde ou no hospital, no pediatra, enfim, para tomar as vacinas, tá? Inclusive, não é aconselhável que se saia com o neném antes que ele tenha tomado todas as vacinas, né, para não expor aquele neném ao vírus ou à bactéria, enfim. E aí, esse calendário, ele vai se estender aí ao longo da vida, tá? Só que aí ele vai se estender de uma forma mais branda. No começo, é bem intenso ali o calendário de vacinação, depois vai ficando mais brando. E aí a gente tem diferentes calendários de vacinação de acordo com grupos, tá? A gente tem calendário de vacinação da criança, né, que vai desde o nascimento. A gente tem um calendário de vacinação da gestante, que é específico, são vacinas específicas para gestante, vacinas que gestantes podem tomar, tá? Calendário de vacinação do adulto, calendário de vacinação do idoso, tá? E aí eu peguei aqui um modelo de um calendário de vacinação do Distrito Federal atualizado aí, tá? De 2020. Então, ó, como a gente pode ver, tem vacinas que as crianças tomam ao nascer, que é aquela BCG, que é contra a tuberculose, tá? Casos graves de tuberculose, é aquela que tem a manchinha no braço direito. E essa vacina aqui é interessante porque quando a gente vê essa manchinha no braço, a gente fala, nossa, esse negócio deu errado, né? Não era para ficar essa mancha no meu braço. Mas quando não fica a mancha, aí quer dizer que deu errado. Aí tem que repetir a dose, tá? Então, a gente tem vacinas que vão ser tomadas a partir dos 2 meses e aí a gente vai ter que repetir, né? Vai ter que fazer ali o reforço daquela vacina, como a pentavalente aqui, tá ok? E vão ter vacinas que a gente vai tomar uma vez só, vai precisar fazer esse reforço só daqui 10 anos, tá? Então, ó, como a gente pode ver, o calendário aqui, nos primeiros meses, ao nascer até o primeiro ano de idade, ele é bem intenso, né? Você toma bastante vacina. E aí, conforme vão passando os anos, vai diminuindo, né? Você não tem que tomar tantas vacinas ao longo da vida. Mas é importante manter aí o cartão de vacina atualizado, tá bom? Bom, pessoal, por hoje era isso, tá? Queria só falar para vocês a importância de seguir o calendário de vacinação. Então, se vocês têm aí a oportunidade de perguntar para a mãe de vocês, de dar uma olhadinha no cartão de vacina de vocês, para vocês verem quais vacinas vocês já tomaram, quais que vocês ainda não tomaram, né? Dá uma olhadinha, vê aqui esse calendário de vacinação que eu postei para vocês, vê se está tudo ok, se vocês estão imunes aí a essas doenças, tá bom? Respondam aí os exercícios, tá? E até a próxima. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada.